sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. A gente está muito feliz que vocês tenham acompanhado os nossos episódios. Lembrando que no nosso canal do YouTube tem vários episódios, vários assuntos interessantes e importantes para você poder pesquisar, para você poder saber mais informações sobre esses assuntos. E hoje nós vamos falar sobre anabolizantes. É um tema complexo, é um tema que gera muita dúvida, por isso hoje nós convidamos a doutora Thaís Demuner, ela é endocrinologista e vai nos ajudar sobre esse assunto. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem a internet como uma fonte ali primária de informação para todo mundo. E os podcasts também vêm com essa função. E eu acho que informação nunca é o bastante. Exatamente. Né? E é muito importante a gente poder trazer essa informação, esse bate-papo, em que a gente pode, né, ter um especialista, ter um profissional aqui da área médica para nos ajudar a entender um pouquinho sobre anabolizantes, que é um tema aí que gera muita confusão, muitas dúvidas. E eu já começo. O que é o anabolizante, doutora? Bom, anabolizantes, a gente tem classes, né? Existem vários tipos de anabolizantes. Nós temos os esteroides anabolizantes e seus similares, que são derivados da testosterona, né? Então, a testosterona é o hormônio masculino. Então, sintetiza-se a nível laboratorial substâncias que são derivadas da testosterona. Uhum. Esses são os esteroides anabolizantes. Mas, com a disseminação do uso, existem também o uso de anabolizantes que não são esteroides, como, por exemplo, o uso de outros hormônios, como GH, insulina, gonadotrofina coriônica. Então, existem também outros tipos de anabolizantes. E o anabolizante, ele é indicado? Existe indicação médica para anabolizantes, doutora? Assim, o uso a reposição da testosterona, né, ou seus similares, existe sim indicação, né? No homem em si, então, no homem há indicação para reposição, na mulher não. Ah, para a mulher não. Então, quando a gente fala em reposição hormonal da mulher, não tem a ver com... Com testosterona. Não tem a ver. A testosterona, ela não está incluída dentre os medicamentos para uso na terapia de reposição hormonal. Então, a mulher tem sim indicação de terapia de reposição hormonal, mas a testosterona não está incluída nisso, tá? Mas no homem, sim. Então, há situações em que a diminuição da produção da testosterona no homem, a gente dá o nome disso de hipogonadismo. Então, em quadros de hipogonadismo, que é a diminuição da produção, a gente tem a indicação formal de reposição da testosterona. Nesses casos, a gente tenta fazer uma reposição fisiológica, né? A níveis fisiológicos. Mas o que a gente tem visto, né, do uso disseminado de esteroides anabolizantes não são nesses quadros, né? Esses quadros, sim, precisam de acompanhamento, de segmento médico, não só médico, como de outras, né, na equipe multidisciplinar. E aí, sim, a gente precisa, porque hoje em dia uma das causas, né, de quadros de hipogonadismo são pacientes com diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Então, esses quadros podem causar uma diminuição da produção e aí sim é indicada a reposição. Mas não é o que a gente vê na maioria da prática, né? A gente associa muito anabolizante à questão estética, né? A questão dos músculos. Isso é muito evidente hoje em dia, né, doutora? Sim, exatamente. Assim, principalmente entre homens jovens, né? Tem se visto um uso aí disseminado principalmente de esteroides anabolizantes, mas também há casos em que eles associam o uso de insulina, de GH, para potencializar o efeito. E aí, geralmente, né, o uso é feito para fins estéticos ou de performance, né? Então, não só estético, como também ganho de força muscular. Ah, para ficar mais forte. Isso. Quando a gente vê aqueles músculos bem aparentes, definidos. E aí, fica mais fácil conseguir esses resultados com o uso do anabolizante, doutora? Sim, a gente não vai mentir, né? Quando o uso, como é feito atualmente, é feito, em geral, em doses suprafisiológicas, né? Então, o uso é feito acima de uma dose
de produção normal pelo homem. Entendi. E o objetivo é ganho de massa, em geral, ganho de massa magra, né? Ganho de massa muscular e aumento de performance. Então, ter mais força durante a prática da atividade física, ter mais força durante, por exemplo, a musculação. A grande questão é que isso é o que eles buscam, né? É o que, então, na maioria das vezes, o homem, não só o homem jovem, viu? Isso tem aumentado, tem se disseminado, mas a busca é por isso. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante até para a classe médica pensar, assim, acho que a gente tem que sair muito de uma postura de julgamento como profissional de saúde e passar para uma postura de acolhimento. Eu acho que a gente precisa conversar mais com esses usuários e entender o que motivou eles, né? Porque, assim, a gente conversando um pouco, a gente já tem esses dados. Ganho de massa muscular, melhora de performance durante a atividade. Durante o treino. Mas eu acho que isso é mais profundo, né? Eu acho que, assim, conversando um pouco com alguns deles, eu vejo muito uma necessidade de pertencimento, né? Então, eu sou homem, jovem, tô malhando aqui, assim, muita gente está usando, às vezes no início resiste, não usa, A comparação vem, né, doutora? Exatamente. Acho que a comparação e a necessidade de pertencer ao grupo. Então, eu acho que isso é importante de ser conversado e ser discutido, porque acho que é uma realidade, o uso atualmente, né, de esteroide anabolizante se disseminou a ponto de se tornar um problema de saúde pública. Mundial isso, tá? Isso não é algo restrito ao Brasil, isso é um problema de saúde mundial, que várias sociedades têm discutido, né? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia já há anos fez um posicionamento em 2018, fez depois no ano passado, novamente, para tentar alertar, né? Assim, conscientizar sobre os riscos que isso também traz, né? Mas o que eu acho importante da gente conversar também é que, assim, a informação não basta. Então, o conhecimento dos riscos que o uso das doses suprafisiológicas podem trazer não é o suficiente para as pessoas deixarem de usar ou não usarem. Porque se conhecimento fosse o suficiente, profissionais de saúde não usavam. Olha, eu imagino que, sendo, né, a doutora sendo profissional da saúde, o quanto isso preocupa. É preocupante, né, se a gente para analisar o cenário. E quando a doutora diz dos riscos, é fato que muitas mulheres que, você disse daqui, que não é indicado o uso de anabolizantes, usam. A gente sabe, é uma realidade. Muitas mulheres usam também. O que pode acontecer? Eu acho que o uso das mulheres começa na necessidade de dosagem. Hoje em dia eu recebo muitas pacientes no consultório com queixas que estão geralmente muito mais relacionadas ao nosso estilo de vida. Então, queixas de cansaço, de falta de disposição, de falta, assim, de energia mesmo para a prática de atividade, até para o dia a dia, né? A gente desempenha tantas funções que... Nossa, nem fale. Realmente, assim, às vezes falta isso. E muitas procuram um atendimento médico com esse desejo da dosagem da testosterona. E aí eu acho que a primeira coisa, em relação a mulheres, acho que o primeiro fato que a gente tem que esclarecer é a dosagem da testosterona para a mulher, né, só é indicada quando a gente pensa num quadro de aumento de produção. Então, o nome que a gente dá é um quadro de hiperandrogenismo, né? Então, em situações que podem haver o aumento da produção da testosterona pela mulher, a gente indica dosar. Quando que isso acontece? Quando há muita acne, né? Então, acne é uma suspeita de será que ela está produzindo mais hormônio do que deveria? Aumento de acne, de hirsutismo, que o hirsutismo é o aumento da quantidade de pelos em locais que a mulher em geral não tem. Então, locais onde o homem tem distribuição de pelos, onde é característico do homem. E não é aquele pelo normal, não é aquela penugem, é um pelo mais grosso, escurecido. Então, é um pelo que sofre ação hormonal, tá? Então, na presença de uma acne extensa, de hirsutismo, ou de engrossamento de voz, características virilizantes, características que o hormônio masculino dão. Daí a gente precisa pensar, será que essa mulher está com um tumor que está produzindo testosterona? Aí, nesses casos,
Ou é uma síndrome? Será que é uma síndrome de ovário policístico que está aumentando um pouco a produção do hormônio masculino? Então, nesses casos, a gente solicita a dosagem. Então, não faz parte do rastreio para queixa de adinamia, de cansaço, de falta de energia, a dosagem da testosterona. Então, eu acho que o problema começa por aí. Por quê? A partir do momento que você dosa, em geral, né, os kits que a gente tem hoje em dia, não só no Brasil como no mundo, são para avaliação da testosterona masculina. E níveis normais da testosterona masculina são níveis muito acima. Afinal, é o hormônio masculino, né? Então, invariavelmente, vai vir uma dosagem baixa. Mas isso não tem significância, porque o problema começa quando você deve dosar. Então, eu acho que o problema começa aí. Por quê? Ou a gente recebe a mulher com o desejo de dosar a testosterona, ou a gente recebe a paciente que já dosou por algum motivo, né? Então, tá cansado, tá com baixa libido, e aí faz a dosagem da testosterona. E aí nos procura, doutora, então, olha, tá vendo? Tá baixa, vamos repor? E não há essa correlação. Então, não há correlação da gente repor a testosterona, de que isso vai aumentar os níveis, né? E não há, para você ter uma ideia, nem formulações no mundo, né? Não é só no Brasil, então, no Brasil, a Anvisa não permite a reposição da testosterona para a mulher. O FDA, que é a agência regulatória, né, norte-americana dos Estados Unidos, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né? No último consenso sobre reposição, sobre uso de testosterona, eles fizeram uma brecha que na pós-menopausa, quando a mulher já está em terapia de reposição hormonal, então ela já está usando a terapia que é indicada para ela, seja estrogênio ou estrogênio mais progesterona, porque daí é um outro assunto, e ainda assim ela mantém um diagnóstico que há critérios para isso, né? São critérios clínicos, de síndrome do desejo sexual hipoativo. Então, nesses casos, aí são vários critérios, tá? Se a mulher se adequar a isso, nesses casos, a gente pode avaliar o uso da testosterona. Mas, nesses casos, não são as formulações que a gente tem no mercado para os homens, né? São... Para você ter uma ideia, no mundo só existe na Austrália. A Austrália é o único país do mundo que sintetiza porque isso é super recente. Isso vem de 1 ano e meio a 2 anos para cá, essa normativa, essa liberação do FDA. Isso ainda não foi feito pela Anvisa, tá? Então, na Austrália, é o único país do mundo em que há a formulação dessa testosterona para reposição para mulheres. Então, como que a gente faz, né? Se a gente atende uma paciente na pós-menopausa... Que se enquadra nisso. Que se enquadra desse desejo, na síndrome do desejo sexual hipoativo. Assim, a alternativa que a gente tem atual é manipular, tá? Porém, a gente não tem como assegurar que essa manipulação vai ter uma absorção tão boa por veículo, né? A gente ainda não conseguiu encontrar, como é algo muito recente... a gente ainda não conseguiu encontrar um veículo tão bom de uso nessa manipulação para que a gente, tenha segurança para uso. Então, é uma coisa recente que ainda a gente está introduzindo na prática clínica, mas que fique bem claro, é para mulheres na menopausa que já estão em terapia de reposição hormonal, né? E ainda assim mantém esse diagnóstico. Não é para mulheres jovens, para ganho de performance. Eu acredito que a maioria hoje né? São mulheres jovens que já estão fazendo uso de anabolizantes. E aí, quando a gente fala as características que a doutora citou, que são as mais que a gente consegue ver e a gente supõe que a pessoa está usando, que é esse engrossamento da voz, essa questão do pelo, né? De aparecer. Além disso, doutora, até para o homem, quais os riscos de usar, como a doutora diz, olha como é complexo eu conseguir, né, um profissional conseguir descrever, né, e falar, para você tomar na menopausa, olha o quanto é complexo isso. E para quem está tomando assim, de forma exagerada, de forma sem regramento, ou sem uma indicação médica, quais os riscos? Bom, na mulher, os efeitos
os efeitos colaterais principais do uso, o uso, né, quando é feito fora da pós-menopausa, o objetivo é o mesmo do homem. Em geral, é estético e performance. Uhum. Mas isso vem junto, né? O benefício não vem sozinho, ele traz junto alguns riscos, né? Então, na mulher, aumenta o risco de acne, de hirsutismo, que é esse aumento da quantidade de pelos, de calvície, porque causa Olha. queda de cabelo, na mulher e no homem, tá? Então, aumenta o risco para calvície tanto em homens quanto em mulheres. E, além disso, aumento de clitóris, né? Então, assim, existem já até cirurgias reparadoras Não acredito. por mulheres que Olha fazem isso. uso indiscriminado de doses altas. Além de, claro, engrossamento de voz e riscos até, recentemente, há cerca de 1 a 2 meses, a Sociedade de Mastologia Brasileira se posicionou também, assim como a de endócrino já havia feito, a de mastologia se posicionou a respeito disso, porque o uso diminui o volume mamário. Isso é uma coisa que, em geral, acontece na mulher, que é um efeito indesejado. As mulheres não querem esse efeito. Porém, não se sabe, né? Uma vez como não é liberado, a gente não sabe os riscos que isso pode trazer para câncer de mama, câncer de endométrio, de ovário e vários outros tipos de cânceres, né? Então, a Sociedade de Mastologia se posicionou também sobre esse uso indiscriminado de testosterona pelas mulheres, sobre o aumento disso, né? Olha. Uma vez que, muitas vezes, durante o tratamento do câncer de... Alguns tipos de câncer de mamas são hormônio dependente. Então, enfim, houve um posicionamento para tentar conscientizar, né? Acho que a ideia a gente não vai mudar, ninguém vai deixar de usar, a gente dando a informação, mas eu acho que esse é um primeiro passo. É estar fazendo, mas consciente do que pode acontecer, né? Eu acho que é isso, exatamente. E para os homens, doutora? Para os homens, bom, no homem, esses também pode acontecer, então no homem pode causar queda de cabelo com calvície, pode causar diminuição do volume testicular. Um efeito indesejado é a ginecomastia, que é o aumento do volume mamário, tá? Isso pode acontecer no homem. E os mais, assim, digamos que esses são efeitos indesejados. Os riscos, que é o que às vezes, talvez, né, os usuários não pensem, eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia com os pacientes no consultório. O que te motivou a fazer uso do esteroide? E daí, na grande maioria das vezes, a resposta é: eu queria ganhar massa muscular. Mas essa mesma musculatura esquelética que a gente tem, então, no corpo, que é onde eles desejam, né? Braços, pernas, também está em outros órgãos. Então, no coração, há também hipertrofia da musculatura cardíaca, aumento dessa musculatura cardíaca. E aí, com isso, a gente aumento de pressão. Então, o resultado não é só no braço, nas pernas. Os músculos dos órgãos, os órgãos que têm músculo também acabam sendo alterados. Exatamente. Olha isso. Então, por exemplo, no músculo cardíaco, a hipertrofia, não só aumento de tamanho da célula, como também a apoptose, que é a morte celular. Então, isso também acontece. E aí, como que isso se manifesta? Pode causar aumento da pressão arterial, aumento do risco de trombose, de arritmia e até de morte súbita. Olha. E os rins também pode prejudicar? Também. O rim por sobrecarga, mas além do músculo cardíaco, o fígado é um outro órgão também muito afetado. No fígado, os esteroides são parte deles metabolizados, né, pelo fígado, e isso pode causar uma lesão celular aguda, como a icterícia, né, que é quando o paciente pode ficar todo amarelo. Né? Então, a gente dá o nome de insuficiência hepática aguda, que é uma falência aguda do fígado. Então, pode ser uma dessas causas, como pode ser, né, a longo prazo, até causa de câncer hepático. E esses efeitos deletérios, eles se disseminam, tá?
Na musculatura, então, pode causar lesão de tendões, lesões ligamentares. A nível cerebral, é visto que há dependência do uso, né? Quando usam-se doses suprafisiológicas, doses maiores, que é o que a gente acaba vendo, há risco de dependência, piora de agressividade, de Então, irritabilidade. pode sim se tornar uma dependência. Pode. E no caso assim, então eu tomei para conseguir o músculo, então eu tô tomando aí alguns meses, já tô com o meu braço, as pernas. Se eu paro de usar, esse músculo, ele tende a diminuir? Ou assim que eu ganhei, continuo com os exercícios, eles vão continuar? Ou não? Parou, realmente, eles também vão sentir ali a falta do anabolizante. Você sabe que eu ouvi recentemente um podcast com um profissional que trabalha diretamente com fisiculturistas, e ele falou a seguinte frase: o que o hormônio te dá, ele te tira de volta. Então, geralmente, quando é feito o início, né, o uso, eles chamam de... tem vários nomes, né? Eu acho que só o nome que os leigos usam para chamar o uso de esteroides anabolizantes, eles chamam de suco, de veneno. Eu acho que só isso aí já denota pra gente o que traz, né? Então, isso é feito de várias formas. Eles usam por ciclos, então, ciclos semanais, quinzenais. E muitas vezes, geralmente, essa resposta que eles desejam de ganho de massa muscular é visto principalmente no início do uso. Então, no início do uso desse esteroide anabolizante, é que essa resposta é maior. E na pausa ou na retirada, né? Agora eu quero parar. Ou entre ciclos, porque eles também fazem pausas. Essa massa muscular pode diminuir. Tende a diminuir, então. E por quê, né? Que quando a gente faz o uso, o efeito direto, o efeito imediato, né, do uso dos esteroides é a inibição do eixo. O que é isso, né? A produção da testosterona, fisiologicamente, a gente tem uma glândula no cérebro, que é a hipófise, né? O hipotálamo e a hipófise. É feita a liberação de LH e FSH, que são 2 hormônios produzidos, então, pelo cérebro, que estimulam a produção da testosterona e dos derivados da testosterona também. Quando a gente faz uso exógeno da testosterona, então, esse uso em doses suprafisiológicas, a gente inibe essa nossa produção, que a gente chama de produção endógena, né? Então, a nossa produção, esse eixo de estímulo do LH e do FSH, estimularem a nossa produção da testosterona. Nossa, quando eu digo aqui, eu falo dos homens, tá? Isso é inibido quando é feito o uso do esteroide. Então, se você faz um ciclo, como é essa inibição? Depende. Quanto maior a dose utilizada, quanto maior o tempo de utilização, maior é a inibição do eixo. Então, na retirada, pode acontecer que o seu corpo não volte a produzir a sua própria testosterona. Pode afetar nisso também. Esse é o efeito imediato. Isso aí vai acontecer. A questão é, dependendo do tempo que o paciente use, que o usuário faça, dependendo do tempo e dependendo das doses, isso pode nunca mais, a gente chama de religar o eixo, né? Então, pode ser que nunca mais o seu corpo volte a ter essa produção. Existem formas, né? Existem medicamentos que a gente usa, tratamento, para a gente tentar voltar a estimular. E aí, inclusive, esse uso disseminado, né, dos esteroides, eles têm esse conhecimento. Por isso que eu digo que não é por falta de conhecimento. Muitas vezes, os usuários sabem dos riscos. Mas quando eles colocam numa balança entre o que eles desejam e os riscos, o pensamento é sempre assim, mas eu sou jovem, não vai acontecer comigo. Então, eles sabem dessa inibição do eixo, tanto que muitos fazem uso, por exemplo, da testosterona em ciclos. Então, eles usam, por exemplo, o uso mais comum é semanal. Então, geralmente, eles fazem uma ampola semanal da testosterona.
E quando eles fazem pausas dos ciclos, eles já usam o que a gente tem de medicamentos para tentar estimular o eixo. Então os ciclos eles vão para um tempo e aí vão fazendo. Existem várias, né? Existem aí existem pacientes que fazem ciclos contínuos, existem pacientes que fazem ciclos intermitentes, então usa durante um período, interrompe e volta a usar. Existem pacientes que nessa interrupção usam outros medicamentos nessa tentativa de voltar a estimular a própria produção de testosterona. E existem até ciclos de uso que eles chamam de pirâmide, que você começa com uma dose e numa tentativa de aumentar ainda mais o ganho, eles vão aumentando cada vez mais as doses usadas. Então, realmente assim, aí eu acho que a gente teria... Por isso que eu digo que eu acho que a gente realmente precisa abrir um espaço de diálogo para ter conhecimento, porque eu como médica, eu não participo desse uso, né, disseminado. E para eu tentar conscientizar, e não só conscientizar, como eu acho que o nosso papel, não só como médico, eu acho que o nosso papel como sociedade tem que ser realmente tentar frear, né, esse uso disseminado. Mas a gente não vai conseguir isso apenas conversando e conscientizando. Isso é uma parte, mas eu acho que a gente tem que ir mais profundo que isso. Acho que a gente tem que ouvir os usuários. O porquê. O porquê. Eu vejo que o quanto é difícil, como a doutora diz, a maioria sabe desses riscos todos. Sabe. E ainda assim, a vontade, né, de atingir aquele resultado, de atingir aquele desejo, né, do corpo, enfim, faz passar por cima disso tudo, né? Não há limites, mesmo com tantos riscos que isso pode oferecer, o uso pode oferecer. Exatamente. Eu acho que essa palavra que você usa agora, o limite, e também não há limite para a imagem que a pessoa deseja. Então, isso não acontece só com homens, isso acontece com homens, com mulheres. Isso não é restrito à faixa etária, tá? Então, não são só homens jovens. Dentro do processo de envelhecimento, então, a gente também tem visto muito uso de esteroides anabolizantes como anti-aging. Então, assim, a ideia não é essa, né? Não é permitido, mas a gente tem visto uso também disseminado para isso. E por isso que eu acho que a gente precisa abrir o diálogo, porque para entender o que te motiva, o que te leva a continuar. Né? O homem, muitas vezes, eu já atendi alguns casos de homens que fizeram uso quando jovens e depois casam e estão com a esposa investigando, por exemplo, causas de infertilidade. E o uso de esteroide anabolizante, eu esqueci de citar, é uma causa de infertilidade. E nesse processo, né? Mas ele deixa de produzir? Isso. A produção, né, a fertilidade depende da sua produção endógena, da produção masculina, né, de testosterona. O esteroide anabolizante não te dá isso. E como o uso é feito por conta própria, por períodos, né? Aí, enfim, vai depender de cada usuário, mas as doses são variadas, o período de uso é variado, às vezes o homem não consegue recuperar. Há opções, há alternativas, né, da gente tentar recuperar essa fertilidade, e eles sabem disso. Ou seja, é tudo uma tentativa dessa recuperação, né? Isso. O sucesso, assim, depende, né, como eu falei, não dá pra gente estipular, porque vai depender do tempo de uso da dose, mas existem opções terapêuticas para isso. Então, assim, se algum usuário deseja parar o uso, tem como a gente tentar ajudá-lo, né? Há, sim, opções para a gente tentar ajudá-lo a voltar a produzir a sua própria testosterona. Mas eu acho que um dos recados eu acho que a ideia tem que ser tentar evitar o uso, né? A ideia primária tem que ser essa. É tentar conseguir esses músculos, essa definição de forma natural, né?
que realmente puxando o peso lá na academia, né? Com um profissional, claro. Com acompanhamento, né? Exatamente. Eu acho que... E entender que há um limite, né? Assim, nós temos a nossa fisiologia, nós temos a nossa constituição, nós temos os nossos traços genéticos. Então, eu acho que é isso que a gente precisa discutir, né? Eu acho que a discussão do uso dos esteroides é profundo a esse ponto de percepção de imagem corporal, do que é uma imagem ideal, porque o que a gente vê? Parece que não há, o ideal nunca é atingido. Então, começa-se esse esquema de pirâmide, de aumento de dose, vem exatamente daí. Porque o uso é iniciado, atinge-se, não, mas agora eu ganhei massa muscular, eu melhorei minha performance, estou melhor nos meus treinos, mas eu quero mais. E qual é esse limite? Existe? A gente tem visto que não existe. E é daí que vem esse uso disseminado, cada vez por um número maior de usuários, em doses maiores. E, assim, não só o uso, né? Isso é triste, mas o uso não é feito só da testosterona e dos derivados da testosterona, tá? Os usuários usam até esteroides de animais, de cavalos, de uso veterinário em humanos. Isso para conseguir um resultado mais rápido? Com esse objetivo. De conseguir, não necessariamente mais rápido, mas talvez maior, né? Nessa busca estética de preciso ganhar mais e mais massa, isso também é visto. O uso de esteroides de uso veterinário aí principalmente por homens, né? Eu não vou, claro que o que eu já tive conhecimento foi mais por homens. Mas eu acho que o pensamento é geral, né? E eu digo assim, que às vezes não precisa nem de muita informação para você saber se aquele medicamento é de uso veterinário, né, para animais, significa que não foi desenvolvido para o corpo humano. Então, certamente que não tem cabimento, né? Vai dar ruim, né? Alguma coisa não vai dar bom. Eu acho que também uma outra coisa que aí realmente assim, então as sociedades já vêm tentando se posicionar pelo risco, não só pelo risco individual, que foi o que a gente comentou, porque aumenta o risco de trombose, de infarto, não só por esse risco individual, como social, né? Como se disseminou, passa a ser um problema social, um problema de saúde pública. E nesse contexto, o que se tem conversado? Além desses riscos, então, individuais, que o usuário sempre pensa, não vai ser comigo. Eu sou jovem, eu acho que se for idoso vai infartar e usar. Não pensa a longo prazo. Exatamente. Eu vou usar só uma vez, mas é aquilo que você me perguntou. Muitas vezes, o início do uso começa como, eu vou fazer um ciclo. Mas, ao interromper o ciclo, aquilo que ele ganhou, que ele buscava e que ele vai ganhar, né? Então, eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que ele não vai ter o resultado que ele espera, ele provavelmente vai ter. Ele vai deixar. Então, se ele deixa de usar, é aquilo a frase que eu ouvi, né? O que o hormônio te dá, o hormônio pega de volta. E então isso acaba estimulando ele a continuar o uso. E aí buscar formas alternativas, e, enfim, similares e outros hormônios, né? Então, eu acho que essa discussão vai nessa profundidade que a gente está tendo aqui, de pensar que o que a gente precisa discutir, conversar, são, assim, o que a gente pensa, como o que é o estereótipo de beleza. E por que é uma discussão, não é só de profissionais de saúde, envolve toda a sociedade? Porque está todo mundo envolvido. A mídia está envolvido no que são, né? O que é o estereótipo de beleza feminino e masculino? Então, tudo está envolvido. A cobrança, a comparação, ela está muito evidente, principalmente por conta da internet, que está aqui na palma da mão. Então, essa questão da comparação, eu acredito que muitas pessoas acabam só pensando no hoje, aí esquece do limite, e não pensa a longo prazo, né? Depois ter que reverter uma infertilidade, ou seja, olha quantas consequências, quantos riscos a pessoa corre para atingir esse resultado, que às vezes ela nem sabe qual é o resultado e onde ela quer chegar. Porque às vezes ela já chegou e ela quer mais, né?
Vai tornando essa dependência. É um ciclo mesmo. Exatamente, é um ciclo. E eu acho que dentro desse ciclo, volto a falar, assim, porque eu acho que é a importância, eu acho que os profissionais, nós profissionais de saúde, a gente tem que se colocar num local de escuta e não de julgamento, né? Escutar para entender o que motiva essas pessoas a usarem, a continuarem o uso, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, né? Se eu entendo o que motiva ele, eu posso pensar em estratégias de como que eu posso abordá-lo, como que eu vou conversar com ele, não para convencer, porque eu informar, a informação está na internet, né? Se você colocar lá risco de uso de testosterona no homem, uso de testosterona na mulher, você vai ver lá quais são os riscos. E eles fazem isso, eles sabem, mas no balanço decisional, quando eles colocam numa balança do que o que eu busco e o que pode me trazer, então, fecham-se os olhos para o que pode trazer de riscos e foca no que pode trazer de benefício, né? Então, eu acho que a gente precisa ir além, discutir quais são os ideais, os estereótipos de beleza, porque eu acho que só aí a gente vai conseguir realmente o que a gente pretende, que é diminuir esse uso disseminado. E esse ouvir, acolher, entender essa busca desses pacientes. A doutora tem algum caso, assim, que a doutora possa compartilhar com a gente? O que esse jovem ou esse paciente buscava e queria já usar, no caso, os anabolizantes, e conversando, entendendo, estando pronto para ouvir esse paciente, conseguiu reverter e falar, não é bem assim, a gente pode seguir por esse outro caminho que é mais saudável e que vai chegar também ao resultado que você quer. Eu acho que... Quais são as expectativas? Acho que então a gente tem que conversar. O que eu sempre procuro conversar com os pacientes? O que motivou ele a usar? Quais eram as expectativas que ele tinha a usar? E sim, muitos procuram, né? Como eu falei, assim como nas mulheres, muitos homens procuram com o desejo de deixar de usar. Porque talvez tenham percebido ou tem aumentado a consciência sobre os riscos, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você realmente, assim, nossa, eu sei, mas não vai acontecer comigo. Ou você vê acontecer com alguém próximo. Então, quando você vê algo, assim, próximo a você, em geral, isso aumenta o seu senso de percepção, de autoconsciência. E aí, nesses casos, sim, então, já tive alguns casos, né, de homens que procuraram um atendimento por terem feito o uso. E tanto nesse contexto de infertilidade do casal, então, casou, então, desejam ter filhos, e aí, nesse contexto, buscam ajuda, ou ainda jovens, né, fizeram uso, e esse fizeram uso, muitas vezes, por que eles deixam de fazer? Como eu te falei, muitos usam por sensação de pertencimento. Então... Se sentir incluído naquele grupo. Exatamente. Então, eu tô fazendo parte de um grupo de corrida, ou parte de um grupo de bike, ou tô treinando aqui num grupo da academia. Então, tá todo mundo usando, eu preciso pertencer, preciso estar ali junto, começa a usar. Mas depois muda, às vezes vira chave, lê mais sobre, e aí desiste do uso. Então, a gente recebe muito esses... E também vou te falar que a gente recebe o perfil dos que usam e querem continuar usando. Mas nesse contexto de tentar parar o uso, eu sempre gosto de conversar que é um processo, certo? É um processo, então eu deixo bem claro o que pode acontecer, né? Primeiro passo é avaliar como está, assim, o eixo. Lembra que a gente conversou sobre o eixo? Sim. Então, o primeiro passo é a gente avaliar laboratorialmente como é que está o eixo desse paciente. Então, assim, ele fez uso e não está usando mais, como está a sua produção de testosterona. Porque muitas vezes, às vezes está tão baixa que a gente precisa... o hipogonadismo em homens jovens, uma das principais causas de hipogonadismo é o uso exógeno de testosterona. Então, eles chegam para a gente com uma baixa produção por já terem feito uso. E aí a gente precisa avaliar caso a caso. Se for esse quadro, a gente acaba tendo que repor o hormônio,
né? Trazer, mas aí a gente repõe em doses fisiológicas, porque afinal o paciente vai estar... O que ele vai ter de sintoma? Ele vai estar sem energia, cansado, indisposto. Então, nesses casos, se houver o diagnóstico, né, da deficiência da produção, a gente às vezes precisa repor para depois lançar mão de outros medicamentos para tentar estimular essa produção. E é possível tanto recuperar a fertilidade quanto a própria produção, tá? Mas isso depende. Isso é uma análise individual de tempo de uso, de dose que foi usada e até de qual esteroide foi usado, né? Não há só a testosterona. A gente não faz nem ideia, eu vou te falar aqui, da quantidade e do que eles fazem uso. Agora tá falando o conseguir esses anabolizantes. Como se consegue, né? De forma fácil, porque tanta gente está usando. Se não fosse fácil, talvez não teria tantas pessoas, né? Com acesso a esse tipo de produto. Sem a indicação. Primeiro que não vai ter indicação médica, né? Que a gente conversou lá no início, o quanto é difícil ter a indicação para isso. Como que consegue? Então, bom, isso aí é uma das coisas que move o uso, né? O mercado lucrativo, é um mercado muito lucrativo de uso de esteroide anabolizante. E deve ser gigante já, né? É gigante, é mundial, né? Então, bom, quando há indicação, a gente faz a prescrição, é um receituário de controle especial que fica retido na farmácia, né? Então, quando há indicação... Isso vai ser antibiótico que fica lá retido hoje. É exatamente, o receituário é bem similar e fica retido. A ideia da retenção da receita do antibiótico vai mais ou menos pelo mesmo. A ideia é tentar diminuir o uso indiscriminado de antibiótico. Então, Então, quando é indicado, a gente faz a prescrição e a receita fica retida. O mercado paralelo funciona ou o mercado negro mesmo, tá? E aí não só de esteroides anabolizantes, como de medicações para sobrepeso e obesidade, enfim, a venda feita sem a regulação, né, dos órgãos da Anvisa e de indústria farmacêutica, ou formulações. E aí é o que a gente questiona um outro risco, né? São laboratórios muitas vezes clandestinos, são laboratórios que não há fiscalização, nem rigor para a produção. Então, sabe-se lá o que tem nessa fórmula. Tem. Exatamente. Então, isso é uma coisa pouco discutida entre os usuários dos usuários com os profissionais de saúde, que é uma outra preocupação que a gente também deve ter, né? De riscos de contaminação, da procedência, né? Então, isso é um outro fator. Nesse caminho, ano passado, na verdade, já foi o posicionamento foi esse ano. O movimento vem desde o ano passado. Então, a SBEM, que é a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, tem feito campanhas. Tem um projeto muito legal. É só colocar no Google, projeto Bomba Tô Fora. É um projeto que é feito pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo. E a ideia é exatamente de conscientização, de ter ali um canal de informação, tá? Então, eles têm Instagram, tem o site, é super interessante para quem quiser acessar. Só colocar Projeto Bomba Tô Fora no Google. Bomba Tô Fora. E você consegue encontrar. E essa é uma das iniciativas, existem várias outras a nível nacional e mundial. E o que a gente conseguiu no Brasil? Para tentar diminuir esse uso indiscriminado, foi proibido, né? Já era, mas houve um novo posicionamento, né? Tanto do CRM quanto da Anvisa, com a proibição do uso da testosterona e seus derivados para fins estéticos e de melhora de performance. Então, isso foi esse ano. A gente sentiu que fez um pouco de diferença, porque os usuários passaram a vir, né? Às vezes, pacientes que já usaram e deixaram de usar, e falaram, nossa, doutora, e agora o pessoal tá mais em cima, né? Então... tá mais difícil para conseguir. Teve esse posicionamento, que eu acho que faz parte. Assim como eu acho que a informação é importante, a gente tentar dar a informação, eu acho que um maior rigor também faz parte. Mas
não é o suficiente. Eu acho que todo o movimento, né, das sociedades, né, como eu falei, a de mastologia também se posicionou tem muitos colegas oncologistas pegando mulheres, assim, atendendo mulheres com diagnóstico de câncer de mama em uso, né, de testosterona, por exemplo. Então, foi mais um dado aí para que eles se posicionassem também. Então, não foi só de endócrino, várias outras sociedades. E a ideia é que esse movimento continue, né? A gente precisa de educação em saúde, a gente precisa de aumentar o rigor na liberação para tentar coibir ou tentar diminuir esse uso disseminado, mas também a gente precisa dessas ações mais amplas, né, disso de discussão. Como eu acho que esse uso disseminado de anabolizante caminha junto com várias outras coisas, como o aumento de procedimentos estéticos, assim, né, de forma disseminada, como, assim, a aceitação ou não do processo de envelhecimento, né? Envelhecer acontece, né? Faz parte. Faz parte. Acho que a grande o diferencial é como a gente vai escolher fazer isso, né? Então, eu acho que o uso do esteroide vai por esse mesmo caminho que a gente realmente precisa abrir para discussão. Agora, a doutora falou, né, do processo de escolha. A gente tem a escolha, como a gente vai escolher envelhecer. Aí, quando a gente chega no consultório da doutora e fala, olha, eu quero criar essa massa, eu quero ficar com o corpo definido, eu quero, mas não quero tomar a bomba. Há outros meios, há possibilidade, é como você disse, não vou fazer a comparação lá em cima, né? Porque lá eu só vou chegar se eu realmente for por esse caminho cheio de riscos. Mas há a possibilidade de eu atingir algo, né, que fique bonito, enfim, que a pessoa se sinta confortável, se sinta satisfeita. Exatamente. Existem meios, só que, como eu gosto de conversar, é um processo, não é um evento, né? Às vezes eu costumo fazer a comparação que eu acho que o uso do esteroide é um evento, porque você usa e rapidamente você tem a resposta que você deseja. A gente consegue, sim, né, através de um estilo de vida, mas é um processo. Depende de tempo, de dedicação, de disciplina, né? Eu falo principalmente com as mulheres, né? Eu acho que o envelhecimento feminino é uma coisa que tem sido discutida há menos tempo e eu fico muito feliz com o início dessa discussão, porque a mulher sofre muito com a menopausa, né? Então, a diminuição da produção dos hormônios femininos traz muitos sintomas para a mulher. E esses sintomas afetam muito a qualidade de vida. Então, a mulher tem sim que buscar ajuda para, se necessário, se for indicado fazer uso, se for indicado e não for contraindicado, porque também tem indicações e contraindicações. A terapia de reposição hormonal. Só que eu acho que isso começa muito antes, né? Isso começa desde sempre, tentando ter uma alimentação saudável, tentando praticar atividade física. E eu digo que os nossos músculos são a melhor poupança que a gente pode ter para o nosso envelhecimento, né? O músculo, ele é um dos grandes órgãos que a gente tem, né? E a gente pode, então, fazendo exercício resistido, né? A gente sempre ouve, mas eu não gosto. Por exemplo, falou em academia, parece que a hora não passa, aí você fazer aquela rotina, né? Tem aquela sequência, são 15 vezes erguendo aquele mesmo peso. Ai, me dá um desespero. E aí você não vê o resultado, né? Não é o evento. É um processo. É um processo. Então, você tá lá 1 mês, 2 meses, você já começa a ver mais pequenos resultados, né? O que você olha e fala assim, nossa, mudou muito. E não é assim. Então, muita gente desanima. Sim. Não tem esse ânimo, essa vontade de ir pra academia. Eu mesma, academia, eu não gosto. Por exemplo, eu me encontrei fazendo beach tênis, que é algo que eu vejo que passa rápido, porém, eu sinto falta de ter essa musculatura mais firme, né? Agora você falou da poupança, eu falei, meu Deus, a minha tá triste aqui. E aí eu acho que isso vai do mesmo ponto, né? O que motiva a gente a praticar uma atividade física? O beach tênis talvez entre para você num contexto de divertimento, né? Então, ser divertido, trazer alegria, divertimento, é uma motivação para a prática de atividade física. Então, acho que o pensamento que a gente tem que ter é como
como a gente pode fazer com que o exercício resistido também se torne assim? Será que se você buscar a prática de uma atividade resistida, então a atividade resistida que eu falo é com peso. A musculação. Isso, a musculação é o maior exemplo, mas existem alternativas. Então, se você, por exemplo, se você fizer em grupo, será que se você for com uma amiga para a sala de musculação, será que você fizer uma aula de funcional, será que isso não vai te engajar, te motivar mais? Então, são coisas que a gente tem que experimentar, tem que pensar nisso, né? Mas, sem dúvida, existem alternativas tanto para alimentação, quanto prática de atividade física. E aí, na alimentação, a gente tem que pensar na ingestão de proteína. Aqui eu não falo só de proteína de origem animal, tá? Então, o ganho de massa muscular depende, basicamente, de uma alimentação equilibrada e prática de atividade física regular. Regular é uma palavra bem importante. A gente precisa ter constância. Isso exige tempo, disciplina, dedicação, né? Na alimentação, é muito importante a gente pensar num contexto de ingestão dos macronutrientes. Então, aí nessa parte a gente conta muito com a ajuda, né, de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa de uma nutricionista para ajudar a gente nessa divisão de macronutrientes. Quanto que a gente precisa de carboidrato? Quanto que a gente precisa de proteína? Quando eu falo proteína, eu não falo só da proteína animal, tá? Os vegetais têm muitas... tem muitas fontes de proteínas de origem vegetal. E também, nesse contexto da alimentação, a gente pode pensar no uso de suplementos, né? Existem uso de suplementos à base de proteína. Então, aí os mais usados geralmente é o uso do whey protein, da creatina. E existem estudos de uso de whey protein e creatina em várias populações, em diabéticos, em pacientes com sobrepeso e obesidade, e há evidência de benefício, tá? Então, não só para ganho de massa muscular, como também para controle de doenças, como essas que eu citei. Mesmo o whey, né, a creatina, é preciso uma orientação nutricional para saber a quantidade, porque hoje a gente também, né, a gente acha no supermercado para comprar whey, né? Na farmácia, né? Enfim, você Sim. pega lá sem nenhuma recomendação. Mas a quantidade que você deve tomar, o qual você realmente deve tomar, isso tudo precisa de uma avaliação nutricional para esse que é um complemento, né? Isso. É um complemento na sua alimentação. Você ingere na alimentação, ainda não é suficiente, então a gente vai suplementar. Uhum. E aí sim, precisa de um acompanhamento tanto nutricional quanto médico, e assim como a prática de atividade física, né? Os resultados são muito, muito maiores quando essa prática é feita supervisionada por um educador físico, né? Então, isso é o ideal, né? A gente também pode trabalhar ali, eu sempre falo que existe o que é o ideal e o que é possível. E existe o que dá pra gente fazer, né? Em relação a exercício, eu sempre falo, é melhor um pouco de movimento do que nada, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, né? Exatamente. Então, poxa, mas eu tô com um filho pequeno e tudo. Poxa, mas ele gosta de passear no carrinho? Ou naqueles bibis, que são aqueles carrinhos. Então, caminha com ele. Já é um início, né? Já é ali algum movimento que você tá fazendo. E essa questão do movimento, doutora, a gente não tem assim, eu vou fazer agora que eu tô com 30, vou fazer agora que eu tô com 40. Não, é você fazer sempre, né? Tá com 60, é um movimento, tá com 70, tem que ter movimento, porque senão a gente não vai, parece que vai travando tudo. Eu acho que o ideal é sempre estimular desde a infância, né? Para que isso seja realmente... essa parte. Para que isso seja um comportamento, né? Eu acho que alimentação, prática de atividade física é um comportamento. Então, o exemplo arrasta. Então, se a gente faz, isso estimula que os nossos filhos também façam. E se isso já faz parte da vida, acho que estimula ainda mais. E acho que tem que passar por todas as gerações. Claro que com adaptações, né? Os nossos objetivos vão mudando, as nossas necessidades. Então, com 30, às vezes a mulher está gestante, então a gente vai ter que ter uma adaptação, vai precisar tanto de um educador físico para adaptar o que vai ser possível para ela fazer ali durante a gestação, quanto isso acontece, por exemplo, para o idoso. Eu venho de né, o meu pai, né, nunca fez exercício, e ele é de uma geração que sempre trabalhou na roça, então
E ainda hoje a gente conversa com algumas pessoas que falam, não, mas o meu trabalho já me movimenta demais. Não, eu fico de pé o dia inteiro. Não, eu ando o dia inteiro para cima e para baixo. Mas isso não significa a prática exatamente do exercício, né? Pensado. Porque muitas vezes a pessoa já fala, eu já fiz o meu exercício porque eu estou trabalhando disso aqui. Olha quanto que eu carrego de peso todo dia. E não é isso, né, doutora? São coisas diferentes, mas também conta, tá? Assim, o que se vê? Você ser ativo no seu dia a dia, então, você ser ativo, por exemplo... Por exemplo, um entregador que tem que carregar muitas caixas. Isso, eu falo que numa próxima vida eu quero ter uma profissão que caminhe, porque eu trabalho sentada. Né? Então, assim, mas... Imagino o profissional que caminha, que tá cansado, falando, não fala isso, doutora. Mas assim, existe evidência de que quem é ativo, então, por exemplo, quem trabalha, o carteiro, quem trabalha com serviço muito braçal, isso conta como para diminuição até de mortalidade. Existem estudos novos com essa... Agora, o mundo vem mudando com essa questão do home office. Existem estudos até que você fazer pausas, eles chamam de breaks, né? Entre o tempo sentado, diminui mortalidade. Então, isso conta. Então, os nossos avós, né, as gerações eram muito mais ativas, porque... Trabalhavam pesado também, né? É só você pensar, olhar pra gente mesmo, né? Então, quando eu não tinha carro, eu ia pra academia a pé. Hoje em dia, eu vou de carro até a academia para correr 5 quilômetros na esteira. É uma coisa que todo dia, quando eu faço isso, eu me pergunto se faz algum sentido, né? Sim. Não faz, né? Mas... eu vou de carro para correr. Então, assim, ser ativo é um fator muito importante, tá? Mas que é diferente de ter um tempo para prática do exercício. O que eu falo? Comece pelo que tá... O que é possível para você? Se for possível para você ser ativo, tá ótimo, é melhor do que você estar totalmente parado. Agora, se a partir daí você consegue destinar um tempo, né, pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é 150 minutos por semana de atividade física moderada. E aí eles sugerem que seja pelo menos 2 vezes na semana exercício resistido e outras 2 vezes exercício aeróbico e também alongamento, né? Então, o exercício nunca é só para ganho de massa. A gente tem que pensar em todo o contexto. A gente precisa de alongamento, a gente precisa de condicionamento cardiovascular e a gente também precisa ganhar massa. Então, essa recomendação da OMS divide bem direitinho em relação a isso, né? Durante a pandemia, eles passaram desses 150 para 300 minutos. Mas... a gente ainda... Ficou mais dentro de casa, então a movimentação foi bem menor. Exatamente. Mas isso é importante a gente esclarecer, né? Ser ativo importa muito, é um bom começo, mas é diferente de ter ali um momento que você destine para a prática. Eu falo pelo meu pai porque papai era muito ativo, né? Sempre trabalhou na roça, então algo pesado mesmo. Porém, com a idade avançando, a fraqueza nas pernas. Porque não teve como essa poupança, né, de músculo mesmo. Então, ele sentiu muito essa perda muito rápida. E o que muitas vezes acontece com o idoso é o desuso, né? Por isso que é o adaptar. A gente tem que ir adaptando o exercício conforme o gênero, conforme a idade, conforme a individualidade de cada um, né? E aí, acredite que voltando ao esteroide... O idoso também, né? Assim, a gente às vezes pensa que isso está restrito a homens jovens. Não. O uso de esteroides anabolizantes se disseminou até entre os idosos, né? Eu digo até porque é algo um pouco mais recente, né? Exatamente. E aí os motivos são diferentes. Com a ideia de que, eu não quero perder a massa muscular que eu estou perdendo, eu não quero envelhecer. Por isso que eu comentei, né? Não são só os derivados da testosterona. A gente também vê o uso, por exemplo, do GH, que é o hormônio do crescimento, né? Com o objetivo anabólico, o objetivo de ganho, de potencializar esse ganho de massa. E a gente também vê o uso de insulina, né? A insulina também é usada com esse mesmo objetivo de anabolismo, de aumento, né?
Só que a insulina, ela não aumenta só a massa magra, ela também aumenta a massa de gordura. Então, e também tem vários outros riscos, né? Risco de hipoglicemia. Mas muita gente acaba fazendo uso da insulina por ser mais fácil? Porque eles não se restringem só à testosterona e derivados da testosterona, né? Assim como usam de origem para uso veterinário, eles também usam outros hormônios, como, por exemplo, outra coisa que a gente também tem pegado muito, assim, tido contato no consultório, é o uso de hormônio tiroidiano para aumento de metabolismo. Então, a pessoa tem um funcionamento normal da glândula tireoide, mas repõe o hormônio com o objetivo de aumento de metabolismo. E eu já tive pacientes internados, já tive acompanhamento de pacientes internados por arritmia secundário, né, causado pelo uso de, por exemplo, hormônio tiroidiano. Então, o uso, assim, tá tão disseminado que não tá mais restrito só a testosterona e seus derivados. Isso aumentou aí até para outros hormônios. Parece que fugiu realmente do controle, né? É um isso. Limite aí que não temos. Olha, a gente tem muito ainda que conversar, mas a gente está chegando ao final do nosso HFC Cast. Eu gostaria, a doutora já deixou aí várias mensagens, várias dicas importantes, né? Até, eu digo, são dicas que acabam trazendo alerta mesmo pra gente, né? O que eu tô fazendo? Eu mesmo peguei várias dicas aí, o alerta dessa questão, né, da minha poupança, como é que tá a minha poupança de massa muscular para a vida e a longo prazo a gente tem que pensar. Mas eu gostaria, só para a gente fechar aqui, que a doutora deixasse aqui uma mensagem para quem está pensando em usar, para quem já está utilizando os anabolizantes, doutora. Gente, então eu vou primeiro agradecer a oportunidade, né? Eu acho que, como profissional de saúde, o nosso papel faz parte da educação em saúde. E eu acho que o podcast, possibilitando a gente estar dirigindo e ouvindo, estar em casa fazendo alguma coisa, abrange um número cada vez maior de pessoas, né? Sim. Então, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Para os usuários e para os que já usaram, eu acho que, assim, eu deixo a mensagem que nos procurem, né? A gente tem que aprender junto com vocês esse processo de ouvi-los e de aprender realmente, né? Eu acho que o grande benefício de ser médico é a troca que você tem com o paciente. Então, ele sempre tem algo para te ensinar. E acho que para os usuários de esteroide anabolizante, nós médicos temos muito o que aprender. A gente tem que aprender o que leva vocês a usarem, o que leva vocês a continuarem a usarem e como que a gente pode ajudar vocês para os que desejam a deixarem de usar. Existem, sim, formas da gente fazer isso. E a gente tá aqui, a gente é médico para isso, né? E para os profissionais, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu acho que a gente tem que estar aberto à escuta, né? Eu acho que é uma coisa que tem se perdido um pouco na medicina, é o dom da escuta. E ser médico é saber ouvir. E acho que a gente precisa abrir esse canal de diálogo com os usuários, com quem já usou, para conseguir ajudá-los. Sair dessa postura de julgamento, né? Mas sabe que faz mal e usa. Mas fazendo isso, a gente vai conseguir ajudá-los? Acho que não, né? Então, eu também eu deixo essa mensagem a todos os profissionais. Eu acho que a gente precisa se atentar que isso sim, e a toda a sociedade, gente, porque isso é um problema de saúde pública, isso é um problema social, né? Que, como a gente conversou aqui, é muito mais amplo do que a gente imagina. É isso aí. Então, eu acho que é isso. Surgiram aí vários temas, a gente vai ter aí outras oportunidades, eu fico à disposição. E mais uma vez, obrigada. Pode deixar os comentários aqui no nosso HFC Cast também. A gente quer agradecer. Muito obrigada pela aula de hoje aqui conosco. A gente só tem a agradecer mesmo nessa contribuição de poder disseminar informação e conhecimento. Muito obrigada, viu, doutora Thaís? Obrigada a vocês. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. A gente está muito feliz que você tenha gostado, esteja gostando, né, dos nossos episódios do HFC Cast. Eu já convido você para se inscrever no nosso canal HFC Saúde, no canal do YouTube.
toda semana um episódio novo do HFC Cast. Muito obrigado e até a próxima!